Olá, vamos começar a nossa live de hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz também de abordar um assunto que mexe tanto com a gente, né? Um assunto que é tão dolorido, só de pensar sobre, só de refletir sobre a possibilidade de perder uma pessoa que a gente ama, que a gente convive, né? A minha querida Lu tá aqui, ela perdeu recentemente a mãe. E assim são tantos outros, né, de nós que perdemos entes queridos, talvez nessa pandemia, talvez antes dessa pandemia. E como é? Como é pensar sobre a morte? Como é pensar sobre a vida? Para mim vem uma reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é a visão que a terapia reencarnacionista traz. E quando eu estudei para essa formação, foram 2 anos de estudo e estou fazendo mais 2 anos de reciclagem, muita coisa mudou, sabe? Na minha percepção da morte, muita coisa mudou mesmo. Em cada regressão terapêutica, a gente sofre esses processos, né? De morrer e nascer. E viver uma experiência em um outro corpo, em uma outra vestimenta. E para mim, eu não sei para você, há muito pouco tempo atrás, e eu estou falando aí por volta de 10 anos, isso para mim era coisa de filme, isso para mim era coisa de ficção. Eu não conseguia assimilar esta forma de pensar. E aí, conforme eu fui estudando várias áreas totalmente diferentes, distintas, de muitos aspectos, sabe? Eu fui percebendo que tudo falava a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, quando eu comecei a estudar o coach, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, quando eu comecei a estudar física quântica, tudo isso para mim falava a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E nessa altura, só para vocês entenderem o contexto, eu já tinha perdido a 10, eu perdi minha mãe tem 11 anos, eu já tinha perdido a minha mãe e as minhas buscas intensificaram nesse intuito de pegar respostas, de ir ao encontro de respostas, né? Porque para mim não fazia sentido. Mãe é uma pessoa tão amada, uma pessoa tão importante na nossa vida, como assim uma hora tá aqui e outra hora não está? Eu tô dando o exemplo de mãe porque foi o exemplo que eu passei, né? Mas a gente sabe que toda perda dói muito. Eu não consigo nem imaginar, por exemplo, a perda de um filho, eu não consigo imaginar a perda de um neto, eu não consigo imaginar, né, o tamanho da dor dessas pessoas que estão hoje passando pela pandemia, se despedindo de pessoas muito amadas, e num contexto totalmente diferente também, né, meus amigos? Ninguém aqui está podendo celebrar o ritual do velório, ninguém está podendo aqui fazer o que a gente tinha o costume de fazer antes, quando se despedia de um ente querido. Mas e aí? Como olhar para a morte sem olhar para a vida, entende? Eu passo pelo trauma, ou pela dor, ou pela saudade da separação de uma pessoa muito querida, mas naturalmente eu paro para reflexionar, para refletir sobre a minha própria vida. E assim foi há 11 anos atrás, quando eu perdi a minha mãe. Eu comecei a pensar o que era a vida de fato. O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Sabe aquelas perguntas que Sócrates já instigava a humanidade? Em torno aí de 400 anos antes de Cristo, ele já instigava a humanidade a pensar. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que a dor, por que o sofrimento, por que a morte? E aí eu fui nessas buscas através de várias ciências diferentes, entendendo aos poucos o que é viver. É muito mais do que uma passagem, né? E a minha amada mãe falava muito assim: a única certeza da vida é a morte. E olha como é pura verdade isso. A única coisa que a gente tem certeza da vida da gente é que um dia a gente vai morrer. A gente vai se despedir desse plano,
dessa existência, dessa vestimenta, dessa personalidade, mas nunca, nunca eu vou me desfazer da minha essência, da minha consciência, ou do meu espírito, ou da minha divindade interior, entende? Cada um dá o nome que desejar, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Se eu falo espírito, se eu falo alma, se eu falo essência, se eu falo energia, se eu falo essa força interior, esse divino que está em mim, tudo está se referindo a essa Cláudia, quando sai desse corpo, quando sai dessa matéria, ela se torna então somente a essência dela. E foi nessas buscas que eu busquei entender, porque a dor da perda da minha mãe foi fenomenal para mim. Hoje fica a saudade, então para os que se perderam, entes queridos agora, a Cirlei está aqui também, uma amiga muito querida, que também teve perdas importantes na vida dela, recentemente. Para quem perdeu pessoas muito amadas recentemente, fica a certeza que o tempo consola literalmente, que o tempo traz essa saudade dessa vida que a gente compartilhou junto, desse prazer de ter sido, né? Então, falando por mim, filha da minha mãe, do que eu aprendi com ela. E aí começa então essa live com essa reflexão. Se a certeza da vida é a morte, por quê? Por que não falar sobre isso de uma forma mais fluida, mais leve, mais despretensiosa? Eu tive a oportunidade também de fazer 2 excursões, que eu chamo de excursões de experiência, de estudo, que foi para a Índia e foi para o Egito. E sexta-feira eu vou ter a grande alegria de estar aqui com o meu professor de filosofia e também o responsável por essas excursões. Ele é professor da Nova Acrópole lá em Madrid. E nessas 2 excursões que eu fiz com ele de estudo, eu fui entendendo que para essas culturas, né, eu estou falando da Índia e do Egito nesse momento, a morte é o grande objetivo da vida. Olha que loucura isso. Pelo menos pra gente aqui, né, do Ocidente, pensa diferente. A gente pensa muito diferente do que o Oriente. Então, quando a gente vai lá e estuda, eu não estou falando que precisa ir lá, tá? Mas na Nova Acrópole aqui, eu estudei muito as civilizações antigas. E quando você olha para o aprendizado deles, para a forma que eles veem o mundo, pelos conhecimentos que são mais de 5.000 anos de história, se a gente colocar o Brasil aí com 500 e poucos anos, olha aí a diferença. Então, quando eu percebi, quando eu comecei a entender que, por exemplo, o Egito, o egípcio, né, antigo principalmente, ele trabalhava o tempo todo para o bem morrer. Ele trabalhava o tempo todo para garantir uma vida plena após a morte. Eu não vou entrar na cultura deles, não é a minha proposta aqui. A minha proposta é a gente refletir sobre a morte. Então, lá no Egito, tudo que eles faziam estava interligado com esse propósito de garantir, então, a morte boa, a boa morte para eles, né? E aí, lá na Índia, a mesma coisa. Na Índia, tudo é Deus, né? Tudo é Deus. O carro, a casa, a natureza, qualquer objeto físico, a planta, tudo é Deus. E aí eles se relacionam aqui na vida com essa divindade em torno deles. E aí eu via aquela pobreza gigantesca, eu via tantas pessoas sofrendo e eu não entendia, né? Por que eles não agem para superar esse caos social? Para eles o sofrimento é uma depuração da alma física, do corpo físico, do ser que está aqui encarnado nesse planeta, para que ele possa ir se depurando, para depois, na sua morte, ele então passar a ter uma vida plena, uma vida boa, ser digno de ter uma vida boa. Então olha como são 2 culturas muito longe da nossa realidade, 2 culturas que vivem tudo isso há mais de 5.000 anos, que passam de geração para geração os conceitos da reencarnação. Eu tive o prazer de conhecer uma cidade na Índia chamada Varanasi.
Lá em Varanasi, sabe o que acontece? As pessoas mais idosas que já estão esperando a morte chegar, como a gente fala no popular, né? Assim eles se referem lá. Eles vão para essa cidade chamada Varanasi. E lá tem tipo asilos, onde eles vão ficar lá esperando o dia de morrer. E eles acreditam que se os corpos deles são colocados no Rio Ganges, né, são jogados lá ou oferecidos para o Rio Ganges, eles encerram então a roda de Sansara, que para eles seria o fim de todas as encarnações, um encerramento dessa reencarnação aqui na Terra. Então olha aí, ó, quando a gente começa a refletir sobre essas culturas antigas, sobre a própria psicoterapia reencarnacionista, que traz esse conhecimento através das regressões terapêuticas de muitas vidas que eu já vivi, e é quando a gente raciocina também o sono, você dormir ali todos os dias, são pequenas mortes que a gente sofre todos os dias. Aqui eu só vejo esse corpo, mas dentro desse corpo tem um espírito, tem uma essência, tem uma energia, né? Como você queira chamar. E ele sai desse corpo e ele transita, essa energia transita. E assim também será quando a gente der o nosso último suspiro. E entender tudo isso trouxe para mim uma maior tranquilidade em relação à minha mãe. Entender que a minha mãe está em outro plano, entender que a minha mãe, né, como a gente fala muitas vezes, né, até na Igreja Católica, volta para a casa do Pai, né, do mundo, desse mundo que a gente não entende tanto, nesse mundo espiritual, desse outro plano, seja como você queira chamar, né, nós viemos de algum lugar e nós voltaremos para algum lugar. Olha que interessante a gente parar para pensar sobre isso. E também nas regressões terapêuticas você começa a ir perdendo um pouco o medo da morte. Por quê? Eu, Cláudia, durante esses mais de 3 anos que eu estudo a terapia reencarnacionista, eu já fiz muitas regressões, talvez, viu? Eu nunca contei, mas eu acho que em torno de 40 regressões. Cada regressão, então, uma vestimenta, cada regressão, uma experiência. E olha aí, são várias vezes que eu vejo. Morre, vai para o mundo espiritual, vive o que na terapia reencarnacionista chama de intervidas, depois se prepara de novo para uma nova experiência reencarnatória, aí desce, nasce. Então é um eterno, nascer e morrer. Tem culturas também, como o Japão, que quando nasce uma pessoa, eles não comemoram como a gente comemora aqui no Brasil. Porque eles veem que a pessoa vem ali para cumprir um karma. E aí eu entro na segunda parte dessa live, que seria então o propósito da vida. A gente está aqui começando a refletir para as pessoas que estão entrando agora sobre o que é vida e o que é morte de fato. Se a morte é só desse corpo físico, se essa essência espiritual que há dentro de mim, ela sai e vai para algum lugar, né? Então a morte não existe, concorda? Existe então uma vida após a morte ou uma vida após a vida. Existe então, na verdade, um grande contínuo onde eu vou mudando de dimensão, vou experimentando novos papéis, vou evoluindo, que vai ser o tema da live de sexta-feira com o professor Juan. Evoluindo, um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Nesse raciocínio, a morte é quase que uma necessidade. É como se aqui, nesse momento, eu estivesse vivenciando experiências que vão me impulsionar para uma evolução. E na filosofia é muito interessante essa visão também da evolução. Enquanto sábios, né? A gente começa com esse despertar do interesse pela filosofia, no sentido do despertar pelo saber, pelo conhecimento. E aí eu vou me credenciando
acessar outras informações. Conforme eu vou buscando, eu vou crescendo nessa evolução de consciência. Então a vida seria muito mais um nível de consciência. E aí nessa escala evolutiva que a própria filosofia traz também, eu vou cada vez mais chegando próximo desse sábio. E aí eles têm outros níveis que o professor Juan vai conversar com a gente na sexta. Eles dão o nome de avatar, de mestres, e aí vai evoluindo em consciência. Então olha que interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente está vivendo uma pandemia que é mundial, que está ceifando muitas vidas de uma vez só, que está deixando aí um grande aprendizado. Talvez cada vez mais está ficando claro para mim, né, essa vulnerabilidade da vida, essa temporalidade, né? Hoje eu com 48 anos posso estar aqui, amanhã eu posso não estar, né? Então assim, você começa a perceber, a gente sabe, mas a gente não sente. Isso que é o X da questão. Eu sei que a certeza da vida é a morte, eu sei que todos vão morrer, mas é como eu falei para vocês, quando foi o meu momento de perder a minha mãe há 11 anos atrás, eu mudei toda a minha história de vida. Eu mudei de profissão, eu mudei de estado, eu mudei de município, sabe, de carreira, eu mudei que mais de estado civil. Gente, eu mudei muita coisa na minha vida, porque muita coisa perdeu o sentido, sabe? Muita coisa que eu vinha fazendo, sendo, perdeu o sentido. Então a morte, ela tem também essa função de dar uma chacoalhada na gente e mostrar como nós somos transitórios, nós estamos aqui de passagem, só que a gente não pensa sobre a morte, a gente não reflete sobre a morte, a gente perde pessoas muito queridas, sofremos no apego das pessoas, lógico, eu não estou falando que não tem dor, tem muita dor, mas quando você começa a ampliar um pouco mais a consciência, eu não estou pedindo para ninguém acreditar nas coisas que eu estou falando, eu estou aqui com um propósito único de compartilhar um pouco da psicoterapia reencarnacionista, sobre essa visão da vida e da morte, e convidar você a fazer as suas pesquisas, a buscar as suas respostas, principalmente as pessoas que estão sofrendo nesse momento com as perdas. Sabe, busca as tuas respostas, faz você a tua jornada. E o que fizer sentido para você, volta para a sua vida, olha o que talvez você precisa ajustar, o que talvez você precisa melhorar nesse momento, para que você possa ter o que a gente fala no popular, né, dessa boa morte. A boa morte para esses estudos não é como eu pensava antes, né? Ah, eu quero morrer bem. O que é morrer bem para mim? É você morrer dormindo, é você não sentir dor, é você morrer de forma serena. Para mim era isso. E hoje, com base no que eu já venho falando aqui no começo da live, a boa morte para mim é aumentar o meu nível de consciência. Sabe por quê? Essas ciências, tá? Como eu estava falando, que muitas delas falam a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Quando a gente coloca aí a física quântica, por exemplo, tudo é energia, né? Einstein já falava isso em 1905 e ele ainda falou que ia levar 100 anos para a gente entender o que ele estava falando. Então, se tudo é energia, esse corpo também é. Essa matéria que a gente está em volta também é, e tudo também é transitório. E se nesse momento onde eu vou passar desta vida para uma outra vida, vida após vida, é a minha energia, é a minha essência, é o meu corpo espiritual, emocional, o meu corpo mental que está nessa essência de energia, né, que cada um pode dar o nome que quiser, mas é isso que vai sair, é isso que vai transcender a matéria, entende? O meu corpo fica lá, a gente já sabe, decompõe, faz todo o trabalho, né, pro pó volta, mas e aí? O que eu continuo sendo? Eu continuo sendo a mesma essência imortal, e eu vou viver então uma nova experiência. E qual que é o grande erro que a psicoterapia reencarnacionista traz para a gente refletir?
ausência do conhecimento da transitoriedade, entender que aqui eu assumi o papel de Cláudia, de mulher, de mãe, de avó, de esposa, de profissional, mas eu não sou essa personagem, entende? Eu não sou essa persona, eu não sou essas máscaras que eu visto, eu sou muito além disso. E quando eu começo a pensar assim, começa a fazer sentido. Quando a gente ouve a frase, né? Todos somos um. Isso começa a fazer sentido, porque a minha essência, a essência de cada um de vocês que estão aqui, é divina. É divina. Essa essência é semelhança de Deus. E se eu sou Deus, como Jesus afirmou, né? Vós sois Deus e sois o sal da terra, não foi assim? Se eu sou Deus, você também é Deus. E como eu posso agir contra você? Entende? O ego, ele se apega a essas personas. O ego, ele se apega na competitividade, na vaidade. E isso tudo vai gerando dentro de nós tormentos que fazem com que situações muitas vezes pequenas eu não resolva, eu aumente, o torvelinho dos incômodos. E aí uma indisposição com o pai, com a mãe, uma indisposição com o cônjuge ou com o filho, torna às vezes a grande pedra de toque de toda uma vida, onde eu desenvolvo dentro de mim tristezas profundas, sensação de culpa, de medo, de tristeza, ou eu assumo para mim um papel de vítima. E isso tudo é a ilusão que esse ego faz com a gente. Então, na psicoterapia reencarnacionista, o convite para a vida seria o quê? Seria eu conseguir viver devotando em mim, nas minhas atitudes, o comando da minha vida a essa essência, ao que a gente chama de eu superior, que seria essa consciência, esse espírito que há dentro de mim, que ele já é sábio, que ele sabe o que eu estou fazendo aqui, ele sabe o que eu preciso fazer para evoluir. Só que enquanto o ego, e aí tem a ver com a iluminação de Buda, lembra quem já leu a história? Que quando Buda consegue separar, o ego dessa essência. E aí você vai começar a se desprender de tantas coisas que nos aprisionam. E aí eu começo a entender o que Sócrates falava, Eu começo a entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a razão da minha existência. E aí eu já entro também nesse tópico do legado, do propósito de vida, de qual que é o meu papel aqui, se eu vim aqui para esse planeta para evoluir, e se você é Deus e eu sou Deus, será que não tem alguma coisa errada? Será que o comportamento competitivo, egoísta, vaidoso, que a gente acaba adotando, e eu não tô falando que eu tô livre disso não, viu? Eu tô no meu processo, eu estou no meu processo literalmente, sabe? De depurar em mim o que eu percebo, que são má inclinações, má tendências, porque todos esses estudos, meus amigos, inclusive a inteligência emocional deixa muito claro que são essas emoções egóicas, negativas, que impedem que eu evolua, que impedem que eu faça esse aprendizado evolutivo aqui na Terra. E aí vem a terapia reencarnacionista e fala que pessoas, situações e coisas são como grandes atores da sua vida. Estão ali todo no propósito de te ajudar a ir para o próximo degrau, de te ajudar a evoluir, de te ajudar a dar mais um passo. Então, o que seria a vida depois de tudo isso que eu falei? Seria a melhor resposta que você possa dar para a tua atual experiência. E como é que a gente cresce aqui, Cláudia? Como é que a gente evolui aqui? Amando, amando. E por isso que essas duas terapias que eu trabalho, elas se convergem. A inteligência emocional ajuda a gente a limpar esse lixo emocional que a gente vai acumulando, durante anos de existência.
mágoas, ressentimentos, insegurança, um medo incontrolável, uma sensação de vitimismo, de inferioridade. Então a inteligência emocional vai te ajudando aqui, aí limpando, aí ressignificando, aí te ajudando a olhar para o mundo de uma forma diferente, a aprender com as situações que te fizeram sofrer. Aí vem a inteligência espiritual, vem através da terapia reencarnacionista, dos seus conceitos, mostrar que você é um ser espiritual, mostrar que você tem poderes, literalmente, internos dentro de você, para que você possa ir separando o ego do self, o ego da sua essência, que você possa ir dando mais espaço para as emoções positivas dentro de você, para que o amor possa encontrar um terreno fértil para se manifestar. E eu não estou falando só do amor que a gente tem naturalmente pelos filhos, pelos pais, pelos familiares, mas eu estou falando de um amor que a gente ainda não conhece, de um amor que a gente está ainda talvez engatinhando no aprendizado, que é aquele amor sem querer nada em troca, aquele amor verdadeiro, puro, que eu consigo sentir por um desconhecido também. Esse talvez a gente esteja muito longe ainda de aprender, mas a vida ela tem esse propósito de te ajudar a entender, sair da ilusão, sair da matéria propriamente dita, para perceber o mundo com uma outra ótica, para perceber o mundo através dessa necessidade de olhar para o outro enquanto um Deus, né? E isso é a cura. Você vai devagarzinho aumentando o seu nível de amor. Então, se você também é um Deus, e eu também sou um Deus, porque a gente tem essa essência divina, tá, gente? Não me interpretem mal. É nesse sentido de co-criador. Co-criador do quê? Da sua própria vida, né? A gente tem essa permissão para aqui a gente atuar, dando comando para o eu superior. O que é isso na prática? É eu ser uma pessoa melhor do que eu mesma fui ontem. E aí eu vou aos pouquinhos, não fazendo mais sentido querer passar a perna em ninguém, falar mal de ninguém, sustentar mágoas, raivas, ressentimentos. Porque se todos nós estamos no mesmo propósito evolutivo, entende que a vida e a morte são estações transitórias, que a vida, na verdade, é um contínuo, né? E a morte são pequenas passagens. E eu dei o exemplo aqui do sono, né? Você dormir à noite é uma pequena morte, onde você já vive uma experiência dessa essência divina sair, se movimentar. E aí a única certeza, então, que a gente falou aqui da vida é esse dia da morte. Como eu me preparo, então, para olhar para a morte com esse olhar de renovação, para olhar para a morte com essa certeza, né? Com essa certeza que a morte não existe, que o que existe então é essa transitoriedade. E que depois, se daqui, né, quando todos nós sairmos daqui, para onde eu vou tem a ver com a sua vibração energética. Lembra que eu falei de Einstein? Que tudo é energia? Então, semelhante atrai semelhante. Então, após essa vida, a minha vibração energética vai me levar para um determinado lugar, onde a vibração daquele lugar é semelhante à minha. E aí, se eu desencarno, né? Se eu morro com muito lixo emocional, como eu estava falando, com muita raiva, com mágoas profundas, com ressentimentos, né? O que também no Egito eles falam que é pesado, né? Eles têm até um filme, né, que materializa essa ideia de quando a pessoa vai chegar lá para entrar no paraíso, não lembro qual é o nome que eles dão. É pesado uma pena, né? Para ver se o coração dela, se o coração tá do tamanho de uma pena. Quanto mais leve, o que é leve aqui que eu tô falando? Esses sentimentos negativos, quanto mais eu vou me depurando, me desfazendo deles,
mais leve eu vou ficando em termos de vibração energética. E quando eu fico mais leve, eu vou para lugares também correspondentes a essa vibração. E se eu estou pesada, então, no sentido de ressentimento, mágoa, medo, raiva, eu vou para as áreas também, onde a vibração vai estar nesse sentido, entende? Pessoas vivendo com muita raiva, com muita mágoa, pessoas desorientadas, entende? A importância, quando tudo isso começou a fazer muito sentido para mim, eu comecei a mergulhar cada vez mais nos estudos, no conhecimento, para entender o que eu precisava fazer então em mim. E não se enganem, meus amigos, né? Eu tinha muitos ressentimentos, né? Eu tinha muita mágoa de situações que eu precisei viver, que hoje eu entendo que se eu não tivesse passado, eu não teria caminhado. Porque quando a vida tá fluindo bem, vamos combinar. Você vai pra praia, você fica na rede, você não quer se preocupar com essas coisas, né? Os jovens, muitos deles, né? E colocar aqui, vou dedurar o meu filho, fala assim, mãe, eu não quero pensar nisso agora. E ok, tá certo. Eu fui começar a olhar para esse lado todo quando eu fiz 40 anos, quando minha mãe partiu. Aí foi um grande baque. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes a vida nova não é só para aquele que vai, independente da tua fé, da tua crença, mas a vida nova também é para os que ficam. Como eu dei meu exemplo logo no começo, né? Eu ressignifiquei várias áreas da minha vida, vários papéis da minha vida, a partir de uma dor profunda. A partir de uma dor que me consumiu, eu comecei a buscar um maior entendimento, uma maior consciência sobre a vida e sobre a morte. E quando a gente vai evoluindo, né? Pouco a pouco, tá? Porque a evolução não dá saltos, né? É pouco a pouco as coisas vão fazendo sentido. E faz sentido o que você precisa saber, o que você já está pronto para absorver, né? Então, eu lembro que de livros que chegaram na minha mão há 15 anos atrás, que eu não entendia uma folha, não entendia nada que eles estavam falando. E aí eu desistia. E depois o mesmo livro, depois de 15 anos, esse livro eu lembro muito dele, quando eu peguei, eu devorei, eu li, eu entendi, eu comecei a fazer mudanças na minha vida. Ou seja, é porque a gente ainda não está pronto para aquela informação. A gente precisa ainda ser preparado. E nesses estudos, nessas civilizações antigas, no que a filosofia traz, é como se a mesma história estivesse sendo passada, sabe? De civilização para civilização, de geração para geração. É a mesma história, é o mesmo aprendizado, é o mesmo ensinamento. Ou seja, estas leis que regem o universo estão postas à disposição de quem quiser buscar. Os peregrinos, né? Como a gente chama na filosofia, são as pessoas que estão atrás desse conhecimento. Mas não é, tanto é que eu não sou filósofo, né? Não é assim uma exclusividade de um filósofo isso. Não é de quem quer resposta, sabe? E pode ser pela filosofia, pode ser pela neurociência, pode ser pela religião, pode ser pela física quântica, pode ser pela inteligência emocional, pode ser pela área que faz sentido para você. Para mim, a inteligência emocional fez muito sentido. E depois, quando eu agreguei a inteligência espiritual, aí é como se tivesse fechado, sabe? Fechado essa percepção. E aí eu começo a olhar para a morte hoje, então, como uma passagem de uma vida para uma outra vida. Eu saio do meu corpo material e assumo, então, o meu corpo espiritual. O que na Índia vai falar que a gente tem 7 corpos, né? Então, por exemplo, e a filosofia também traz essa informação. Os pensamentos, a gente faria aqui, então, um outro corpo mental. As emoções, um outro corpo emocional. E assim vai indo, numa forma onde a gente vai evoluindo cada dimensão dessa. E aí, né? Quero lembrar aqui algumas pessoas que já passaram por experiências do fenômeno da quase morte, aquelas pessoas que passaram por situações limitantes, né, que sentiram que eu tenho uma amiga que deu um depoimento outro dia,
né? Ela até esteve aqui com a gente na live, a doutora Ana Paula, tá bom? Depois quem quiser dar uma conferida. Ela falando assim que ela teve um momento de uma cirurgia que ela fez que ela tinha certeza que ela tinha morrido. E ela contou essa experiência que ela teve, né, de novas percepções, de olhar e ser convidada para voltar de novo. Quem já passou por situações assim, ou já leu, ou já viu filme, ou isso faz sentido para ela, já vai ter mais leveza para lidar com a morte em si. Não é uma coisa que a gente aprende desde pequenininho, né? Por isso que é tão difícil pra gente. Agora, para que a gente possa pensar hoje, quem tá aqui comigo, quem já faz sentido essas informações, quem tá aqui dando o seu melhor nessa vida, que você entenda que a morte, se faz sentido para você que a morte é essa transitoriedade, como você quer passar então de uma dimensão para outra? Leve, pesado, como a gente estava falando aqui, das emoções? Se eu entendo como que é ter uma vida melhor após a vida, eu não posso fazer hoje? Sim, eu posso. E é isso que esses estudos trazem para a gente refletir. Como que eu posso hoje dar um bom aproveitamento para a minha vida? E quando eu falo assim, eu não estou falando só de profissão, não estou falando só de conquistas materiais, eu estou falando muito mais de evolução de consciência, porque todo o resto vai ser uma consequência. Você viver bem, você ser uma pessoa melhor que você mesmo foi ontem, vai te levar para uma vida após a vida muito melhor do que se você não tivesse consciência nenhuma disso que a gente está falando. Sabe por quê? Porque o que a gente leva de fato de uma existência toda não vai ser a casa, não vai ser o carro, não vai ser tuas conquistas profissionais, não vai ser nem mesmo a família que você constituiu. O que nós levamos de uma existência, de uma vida, são os que tudo aquilo que a traça não pode comer, não foi assim que foi explicado pra gente? Que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as boas ações que a gente fez. Isso, pensamento, sentimento e comportamento, gera no que a física quântica fala pra gente, explica, e a neurociência também, esse campo eletromagnético ao nosso redor. Esse campo eletromagnético, que é tudo energia, como eu estava falando, que essa energia que eu emano, ele vai formar esse campo onde eu atraio para mim coisas, situações e pessoas e coloco ali saúde ou doença, que vai ser o tema da live de amanhã. Esse campo de energia é para onde eu vou depois desta vida. É para se a gente pode chamar de cidade, de bairro, né? Vamos imaginar aí, vamos brincar agora, imaginar, né? Como é que seria chamado lá na vida, após a vida, para esse lugar que a gente vai, seja para o céu, seja para o mundo espiritual, por período intervidas, como a teoria, uma terapia reencarnacionista chama. Eu vou para onde a minha vibração é condizente. Para que a minha vibração seja uma vibração boa, para que eu possa ir para um lugar bom, eu tenho que trabalhar essa leveza. E essa leveza está relacionada ao tipo de emoção que eu sinto mais, que eu posso ser uma pessoa boa, né? A maioria das pessoas, quando se avaliam, falam assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu procuro fazer as coisas certas. E de fato nós fazemos, de fato, a gente busca fazer tudo isso. Mas aí eu te pergunto, por que a doença? Por que nós co-criamos uma pandemia mundial? Por que a dor e o sofrimento? Se nós fôssemos 100% bons, 100% justos, 100% pessoas do bem, a Terra não estaria hoje vivendo a pandemia. Porque a vibração não condiz, entende? Agora você pode falar, né, pra mim, Cláudia, mas 50% do meu tempo eu sou uma pessoa boa. Ótimo, ótimo, é essa que é a meta, é esse que é o objetivo. Só que a gente tem que fazer
a maioria das pessoas, a gente tem que contribuir. Então, se eu, Cláudia, me trabalho, sou uma pessoa um pouco melhor do que eu fui ontem, você também faz, o outro também faz. Quando a gente tem muitas pessoas fazendo isso, aí a vibração do planeta muda, entende? Então, nesses estudos, e a física quântica, eu sou apaixonada por ela, indico aí quem quiser estudar, ela traz a informação que a evolução, a minha evolução, está interligada à evolução do outro. Não vai ser só um evoluindo, né? Não dá para ser só um Buda no planeta Terra. A gente precisa, pelo menos da metade, sendo Buda. Pelo menos da metade, sendo uma massa de pessoas conscientes, para cometer, então, menos erros que vão impactar na sua própria evolução. Para cometer, então, menos atos equivocados. E quando eu falo de atos equivocados, eu falo da gente se identificar com o sofrimento, com a dor, achar que realmente eu sou vítima das pessoas, das situações, do mundo, a achar que tudo que aconteceu comigo aconteceu porque o mundo não é bom, porque me puniram. Não, não é assim. E eu entendi isso, vou ser sincera com vocês, sofrendo, viu? Sofrendo, porque eu me via como vítima, eu me via como uma pessoa que estava sendo injustiçada. E eu queria entender o que eu estava fazendo de errado. Se eu estava sendo injustiçada, eu queria entender o que eu estava fazendo de errado. E foi nesses processos, então, que eu cheguei na terapia reencarnacionista, e quando eu me deparei com essa situação, né, da gente estar aqui vivendo uma experiência de vida, que eu venho para evoluir enquanto ser humano, enquanto um ser de bem, e aí eu me equivoco com os papéis que eu assumo, e aí quero cada vez mais poder, mais destaque, mais dinheiro, e aí eu vou me iludindo com tudo que eu não levo depois da vida, né? Porque o que eu levo? Acabei de falar, pensamento, sentimento e os meus atos. E isso passa a ser o meu patrimônio. E se aqui nesse plano, se aqui nesse planeta, a média de vida é de 80, talvez 90 anos, e se essa essência divina que há dentro de mim e dentro de você, ela é imortal, o que é 100 anos de existência, não é? Então o convite hoje, meus amigos, nessa live, quando a gente fala de vida e morte, talvez nesse momento entender que aqueles que foram, na verdade, mudaram de dimensão. A gente vai ter a saudade do contato físico, do cheiro, do toque, né, de estar junto, de rir junto. Mas essas pessoas não desapareceram, elas mudaram de endereço. Então vamos imaginar que foram para um outro planeta, se fica mais fácil, né, da gente conseguir assimilar essas ideias, e que elas estão passando então por uma nova experiência, e que eu aqui devo fazer o quê? Além de cultivar a saudade, né? Ser grato pelo tempo que eu vivi com essa pessoa, ser grato por tudo que eu aprendi, ser grato pelo amor que eu desenvolvi, que eu aprendi com essa pessoa, porque se me dá sofrimento, dor, saudade, é porque eu amei essa pessoa. E aí também fazer sabe assim, um reposicionamento de rota para quem fica. Talvez esse seja um convite a ser considerado. Reposicionar a nossa rota nesse momento onde esse planeta te coloca quase que em um ponto de inflexão. Ou seja, quem é a Cláudia? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Entende? Que são as perguntas que Sócrates colocou pra gente. E tudo que eu fiz até aqui, tá legal? Tá bom? Ou não? Ou eu preciso melhorar em algum aspecto? Ou eu preciso agora, nesse momento, buscar pessoas às quais eu não me relaciono bem, para poder então zerar diferenças, esclarecer situações, para recomeçar. Porque após essa vida, na outra vida, vai ser a tua vibração energética
que vai te puxar que nem um imãzinho, sabe? Que puxa o clips, naquelas experiências que a gente faz na escola. Vai ser assim, o local para onde a gente vai. Então, o que você quer ser? O que você quer fazer hoje da sua vida, por você, para você? Percebe que torna a gente ainda muito mais responsáveis pela nossa existência, pela saúde desse planeta, pelo bem da coletividade. E devagarzinho nessa consciência eu começo a sair do meu, do minha, né? Do egoísmo que acaba me envolvendo, porque a gente sabe as dificuldades do mundo, a gente sabe que há sim mentira, há sim injustiças, há sim roubos, né? Violência, há tudo isso. Mas a gente não é isso. A nossa essência é boa e cada um está no seu percurso, cada um está na sua fase de evolução, na sua fase de entendimento. E a nossa essência, a partir do momento que eu silencio mais a minha mente, que eu faço meus processos de conexão com a minha inteligência espiritual, aumentando então também as minhas intuições, eu consigo perceber, fazer escolhas melhores e dar passos direcionados para essa vida após a vida, para que ela seja mais leve, mais fluida. Foram essas as reflexões que eu trouxe para que vocês possam pensar sobre vida, sobre morte. Espero que tenha feito sentido, e se não fez sentido muita coisa do que eu falei aqui, não se preocupem. Tudo vem devagar, né? Como eu falei também, o meu processo foi lento para entender e assimilar cada uma das coisas que eu compartilhei aqui. Amanhã a gente vai também olhar para a saúde, para a doença, com essa ótica da terapia reencarnacionista e entender que eu sou um ser imortal e que hoje eu estou vivendo uma experiência na matéria e que essa experiência de hoje vai contribuir para a próxima que eu vou viver também. Então tudo isso a gente vai assimilando devagarzinho. O que fizer sentido, pega, observa, lê, investiga, né? Faz a sua jornada sobre o que fizer sentido para você. E o que não fizer, deixa de escanteio, deixa de lado. Que nesse momento, o que fez sentido para você nessa live, investe naquilo, nem que tenha sido só um pouquinho, nem que tenha sido só uma palavra que foi dita aqui. Investiga, pesquisa, sabe, faz a sua jornada, cresce, evolui naquele tema, porque aquele tema comunicou com o seu processo, porque aquele tópico vai te ajudar a ir para um novo nível de consciência. Então eu convido aí vocês para amanhã a gente voltar aqui, vamos falar sobre saúde e doença, sobre essa terapia reencarnacionista que para mim é uma grande bênção. Quando você faz os processos de regressão, que você entende como você vem se comportando em muitas experiências de vida, né? Não só uma encarnação, várias, e que você precisa curar, evoluir, passar para um novo nível naquela sensação. E só para dar um exemplo aqui, às vezes é um medo, né? Esse fez parte do meu processo, né? Um medo assim enorme que eu tinha de lidar com a vida por mim mesma. E quando você supera algo que é muito profundo dentro de você, é como se um novo mundo se abrisse e você se fortalece e você consegue lidar com o próximo desafio que vem, porque não se engane, vai continuar vindo. Você vence o primeiro desafio, vem o segundo, vem o terceiro, porque só assim a gente vai evoluir. E aí alguns amigos falam, então não adianta, eu não quero procurar. Eu não quero mais procurar problema para mim. E aí eu sempre falo para eles, olha, o problema é cura. Eu tô curando uma parte de mim. Então vem, sabe? Eu comecei a aceitar coisas que em mim que eu não aceitava antes. Porque eu sabia que eram processos de cura que eu estava fazendo. Na inteligência emocional a gente chama da criança ferida. Nós temos dentro de nós muitas interpretações feitas pela nossa criança que nos traz dor, mágoa, ressentimento, medos, que a gente precisa
fazer esse acolhimento, para que a gente possa fortalecer por dentro para lidar com esse mundo externo. Então é isso. Como vamos sair dessa vida, talvez seja algo para você levar no seu coração, para você refletir e para talvez, somente talvez, você fazer o seu ajuste de rota nesse ponto de inflexão que o planeta te convida, para você pensar sobre você, sobre a sua própria felicidade, sobre a pessoa que você está sendo e também sobre a pessoa que você gostaria de ser. Um beijo enorme no seu coração. Amanhã a gente está aqui. E sexta-feira, recebendo o professor Juan Andrade, professor de filosofia lá de Madrid, que vem conversar com a gente sobre esse processo de evolução que a pandemia nos convidou. Um beijo gigante e até mais!